Querido povo de Deus, mais uma vez estou voltando com outro vídeo. O tema desse vídeo, o que eu vou falar, é no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler mais uma vez, estudando com o neguinho a Bíblia, estudando com o neguinho a palavra de Deus. Tira tempo para isso, dona de casa, dono de casa, rapaz ou moça. Vamos ler a Bíblia. Se não puder de manhã, meio-dia, de tarde ou à noite, ou qualquer outra hora. Mas tira um momentinho, além do áudio que o neguinho manda todo dia, bem cedinho, hein? Não dispensa o áudio do Evangelho do dia. Aqui é um estudo bíblico. É bom estudar a Bíblia, eu vou mostrando com a caneta, e nós vamos estudando 8 ou 10 minutinhos, vale a pena, vamos tirar. Eu sei que você está cansadinha. Se você tiver contato de outras coisas no seu celular, dispense. Faça essa diferença. Às vezes você quer ver outra coisa, né? Quer ver outras coisas no celular, né? No TikTok, outra coisa, no Instagram, não sei o quê. Não. Aproveite. Vamos ler a Bíblia. Vale a pena. Vamos ler mais eu. Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Vamos ler mais eu aqui. Eu vou ler devagarinho, mostrando com a caneta, para nós entender o que Deus quer nos dizer por meio de Paulo. Romanos, tá aqui o livro de Romanos, né, gente? E capítulo 6, e versículo 3 e 4. São Paulo diz assim, nessa leitura. Ou que ignorais que todos fomos batizados em Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Fomos batizados na sua morte. Está vendo aqui ele perguntando, São Paulo? Fomos batizados na sua morte. Vocês sabem o que é isso? Como é que a gente é batizado na morte dele? Aqui Paulo não falou, fomos batizados nas águas com Jesus Cristo. Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados nas águas. Foi assim que ele disse? Não. Olha aqui. Fomos batizados, estão lendo mais aí, ó. Fomos batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados em quê? Nas águas? Não. Na sua morte. Olha aí, morte. Vocês sabem, meu povo, como é que é batizado na morte? É quando a gente passa pela água, porque só pode ser batizado com água. A gente é batizado com outra coisa, com sangue, com terra, não, com água. Qual era a água na morte de Cristo que apareceu? Onde foi a morte de Cristo? Foi numa cruz. Em que lugar? No Carvalho, nas periferias de Jerusalém. Lá nessa cruz, perto dessa cruz, onde ele estava com os dois ladrões, tinha alguma água por lá? Um tanque, uma cisterna? Não, a Bíblia não diz isso. E Paulo faz questão de dizer que foi batizado na morte dele. Então, quando é batizado na morte dele, significa aquele batismo por aspersão, ou seja, aspergido, e não por imersão, com muita água. Por quê? Porque a única água que a Bíblia diz, aqui no Evangelho de São João, que apareceu na morte dele, foi aquele pouquinho de água, quando o soldado furou o lado de Jesus, só aquele pouquinho de água. Mostra pra gente que o batismo de Paulo e de muitos apóstolos foi por aspersão e não por imersão. Ou seja, simboliza um pouquinho de água quando aspergia uma pessoa e não por uma água muita que se mergulha. Estão entendendo o versículo 3? Vamos para o versículo 4. E o que é que Paulo diz? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo. Você sabe que é para sepultado, não sabe? E Paulo foi sepultado, foi em quê? Foi com terra nessa hora? Foi numa gaveta que ele disse? Na morte dele. Eu vou explicar bem direitinho essa questão do sepulto na morte de Paulo. Eu olhando para vocês, que pena. Aliás, vocês olhando para mim e eu não vendo vocês, que é pelo vídeo. Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo que em Jesus ele foi sepultado na morte dele. Você sabe que a palavra sepultado? O que é sepultado? É a diferença que ele faz. É a saída deste mundo. Quando morre uma pessoa, por bem que a gente queira, mas não quer que fique dentro de casa, quer? Se teu pai ou tua mãe, que já morreu, está vivo,
Por acaso. Uma pessoa doente, querido, que morre, sem entender. Por bem que você queira o marido ou irmão, ou seja quem for, sua família, você quer que fique mais você? Morando mais você? Não. Mesmo chorando, mas aquele corpo sai para o cemitério, quer dizer, sai do mundo. Desaparece do mundo. Não é? Então, Paulo está nos mostrando como é que a gente deve fazer quando a gente é batizado em Cristo pela morte dele. Primeiro, ser batizado em Cristo pela morte dele, como está aqui em Romanos capítulo 6, verso 3, significa um batismo que ele recebeu com água pouca. Que foi o batismo que houve na morte de Cristo, foi com água pouca, porque na hora que ele estava morrendo na cruz, não tinha um tanto de água para se mergulhar, para ser aquela água por imersão, ou seja, mergulhando. Tinha? Não. Tinha só um pouquinho. Paulo mostra para nós no significado do batismo dele. Porque o batismo por imersão, meu povo de Deus, só foi até o Carvalho. Antes, era o batizado exercido por João Batista, isso sim, que era para arrependimento de pecado daquela pessoa que se convertia. Mas, quando a pessoa passa a ser cristã ou cristã no cristianismo, é exercido pelos apóstolos, a partir do Carvalho, aquela água que seja por imersão. Ou seja, pouca água. E esse pouquinho de água que você recebe na sua cabeça, no dia do seu batismo, é para viver uma vida de sepultado com Cristo na sua comunidade. Entendeu? Ah, neguinho, mas como é que eu vou viver uma vida sepultado ou sepultada na minha comunidade? Separada das coisas do mundo. O morto está junto com vocês? Está nas coisas deste mundo? Não, está separado. Lá no cemitério, pela morte física, não é verdade? Pois assim deve ser você, homem, mulher, rapaz ou moça, que está estudando com o neguinho a Bíblia, deve ter uma vida de sepultado. Sepultado é desaparecido das coisas erradas deste mundo. Por quê? Por que deve fazer isso? Para ver com novidade. Veja o que ele diz aí no versículo 4 dessa palavra que eu li. Sabe por que ele deve fazer isso? Está bem aqui, ó. Um sepultado pelo batismo com Cristo e ressurgiu dos mortos. Para quê, ó? Olha aqui, ó. Para a glória do Pai. Assim nós, olha o que aqui Paulo está dizendo. Leia mais eu, aqui eu estou mostrando com a caneta. Ó. Assim nós também vivamos uma vida nova. Hã? Assim nós, todos nós. Está vendo a palavra nós? Estou com a caneta em cima. Assim nós também, estou lendo bem devagarinho, acompanhe você, não precisa vocês pegar a Bíblia não, basta ler mais eu, que eu vou mostrar com a caneta, vivamos uma vida nova. Estão vendo aí? Ó, uma vida da vida nova. Vou acabar de frisar o vídeo explicando o significado de nós que somos batizados na morte do Cristo, que significa aquela pouca água que a gente recebe como criança, ou mesmo grande, se não é batizado, que é o batismo por aspersão. A partir daquele dia, nós temos que sentir-se como um sepultado. Ou seja, separado do que é do mundo. Separado dos converseiros e fofoquinhas, separado das festas do mundo, separado das bebidas, separado da vida errada, de pecado, para viver, como eu acabei de ler mais vocês, mostrando essa caneta, para viver uma vida nova. Uma vida nova como é? Sendo aquela pessoa mais orante, sendo aquela pessoa que testifica da palavra, sendo aquela pessoa que se separa mais do seu celular, olha umas coisas e outras, para ler a Bíblia como essa bem aqui. Olha a vida de quem tem uma vida nova. Hã? Ah, mas por que não está mais olhando aquelas coisinhas lá que não tem futuro lá no celular? Sabe por quê? Porque você se sepultou em Cristo. Você separou do... O morto está lá assistindo aquelas coisas? Não, porque ele se separou. A palavra sepultar significa saída deste mundo. Saindo deste mundo. Você que está estudando a Bíblia, mais eu, para nós se preparar, para quando nós morrermos morar no céu, vamos ter uma vida sepultado em Cristo, como diz Romanos capítulo 6, versículo 4, termine de ler mais vocês. Tem uma vida separado e separada.
É assim que o sepultado está lá no cemitério, separado. Ele não vê mais essas coisas desse mundo. E nós também temos que ter uma vida separada. Ah, neguinho, mas é ruim. Hoje é um final de semana. Eu queria tomar lá uma friinha para me divertir. Eu queria fumar meu cigarrinho para me distrair. O sepultado está fazendo isso? Hein? Tá ou não tá? Não está? Não viva a palavra. É a palavra que está dizendo. Romanos capítulo 6, versículo 4. É a palavra. Ah, neguinho, mas não pensa assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Nem é como você pensa e nem como eu penso. É como está nessa palavra. É como está nessa palavra. Essa é viver vida nova. A vida nova é essa. É se entregando nas mãos de Deus, de dia e de noite. Em oração, em jejum, né? Lendo a palavra. Isso é vida nova. É assim que nós temos que viver para morar no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.